bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 17 de março, é aniversário das cidades de Aracaju, de Indiana, aqui em São Paulo, e Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do fã e é o dia do mel. Meu mel, não diga adeus, bom dia. Que bonitinho. A Amanda pediu que eu cantasse. Eu ia pedir, mas nem precisou. Você cantou. Quem é? Marquinhos? Marquinhos Moura, essa é década de 80. Com K. Ele Marquinhos perguntou se eu lembrava, não lembro. A da Betânia Mel, você conhece? Canta um pouquinho para eu ver. Não, essa... vai, por favor. Sem chance. Tá aumentando a nossa audiência. Não dá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Beijo pro Lúdio Cruz, do meu fã-clube. Adoro. Bom dia a todos. Muito mel, né? Para adoçar esses dias amargos que estamos vivendo. Tá difícil. Precisamos de uma grande quantidade de mel. Bom dia, Rodrigo Constantino, que está na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Lacombe. Com um pouquinho mais de treino, você consegue cantar I Love You para a presidenta, viu? Presidenta, I love you. Que coisa. I love you. Canta. Não, aí não. Presidenta, tô fora. E olha, você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao tema de hoje. Nossa pauta é o seguinte: você acha que os jogos de futebol no Brasil devem ser mantidos? Quais são os protocolos que a CBF adotou para evitar os casos de Covid? E quando o público vai poder voltar aos estádios? A gente vai conversar daqui a pouquinho com o coordenador médico da CBF, Dr. Jorge Pagura. Daqui a pouco a gente começa aqui a conversa no Opinião no Ar. Agora eu tenho um recado para você. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você, por algum motivo, parou de assinar, tá na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá, Lacombe! E aí, gente, tudo bem? Opinião no Ar. Você que tá curtindo, presta atenção. Scatena, eu tava querendo presentear uma pessoa muito querida, tá? Mas não é por causa de data comemorativa, não. É porque simplesmente essa pessoa vive com o celular descarregado. Ela sempre tá lá, pendurada numa tomada, sabe? Eita, Maurício, eu conheço, assim, muitas pessoas com esse mesmo tipo de problema, viu? E olha, se tá precisando um celular novo, aqui no Festival de Prêmios, Sorte Agora sai sim, sai um iPhone, gente, 12, um celular de R$6 mil, todos os sábados no Mega Senha. Bom demais, né, Maurício? Celular top, é muito bom, né? Pensando bem, eu não vou comprar um celular, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar de presente, vou mandar um Rede TV Plus pra essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela pode ganhar o celular e todos os outros prêmios com apenas R$5 por semana. Maurício, ainda tem mais. Tem vários prêmios que saem diariamente, mas o melhor de tudo está no final da nossa promoção. Opa! Sabe por quê? O quê? Porque sai essa Mercedes C180, olha que maravilhosa. Olha essa estrela, gente, ó, carrão, quase R$200 mil. Catena, um desses pode mudar a vida de muita gente, a sua vida aí. Então sonho. Chegou a hora de você assinar o Rede TV Plus. Acessa lá, redetvplus.com.br, beleza? Gente, obrigado. Beijos. Até Até mais, tchau. Lacombe. E o nosso assunto hoje aqui no Opinião no Ar é o futebol no Brasil, né? Aqui no Brasil, os campeonatos estaduais estão sendo paralisados pelas medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos. E na Europa, principalmente no Reino Unido, os clubes já se preparam para a volta das torcidas aos estádios. É o que a gente vai ver na reportagem do Renato Senise. 11 de março de 2020, o Liverpool perdia para o Atlético de Madrid por 3-2 e era eliminado da Champions League. Mais de 52 mil pessoas presentes em Anfield, incluindo 3 mil que viajaram da Espanha. Foi o último jogo com público em uma competição europeia. Àquela altura, alguns campeonatos nacionais já tinham sido paralisados, outros pararam logo na sequência. Depois de 3 meses sem bola rolar nas grandes ligas europeias, o futebol voltou diferente, com protocolos sanitários e, claro, sem público.
Mas os jogadores estão lá, treinando, jogando e se infectando. Nesses 12 meses, 978 atletas das 6 principais ligas europeias testaram positivo para a Covid-19. São 163 por torneio ou 8 por clube. Metade do Campeonato Brasileiro, que tem 16 casos por time. Cada jogador que pega a Covid tem uma resposta diferente. Alguns sentem menos os sintomas, outros sentem mais, diz Pep Guardiola, técnico do Manchester City. Usando a Inglaterra como exemplo, a maior diferença em relação ao Brasil é que quando há um surto de Covid no clube, o centro de treinamentos é fechado e as partidas adiadas. Aconteceu com o Manchester City de Guardiola, com o Aston Villa, com o Newcastle. E em diversos momentos também houve pedidos para uma nova paralisação do futebol, algo que não aconteceu. Eu tenho 66 anos e a última coisa que quero é pegar Covid. Se é preciso parar, vamos parar, chegou a dizer Sam Allardyce, técnico do West Brom. Como em todos os setores da sociedade, existe a preocupação com a saúde dos envolvidos e com a saúde financeira dos clubes. Um estudo realizado pela consultoria inglesa Deloitte faz uma estimativa do prejuízo dos 20 times mais ricos da Europa. Um total de 2 bilhões de euros, mais de 13 bilhões de reais. O principal motivo, é claro, é a ausência de público. Mas existe luz no fim do túnel, principalmente no Reino Unido. Com o programa de vacinação em ritmo acelerado, governo e federação inglesa estão confiantes em colocar 20 mil pessoas no gigante Wembley na final da Copa da Inglaterra, em 15 de maio. E a esperança é que no início da próxima temporada, em agosto, os estádios já possam ser utilizados com capacidade máxima. Aqui no Brasil, liberaram para 8 mil pessoas o acesso ao Maracanã na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Só que é um estádio que tem capacidade para 70 mil pessoas, mais ou menos, e colocaram 8 mil pessoas no mesmo setor. Aí fica realmente complicado. Daqui a pouquinho a gente vai conversar então com o Dr. Jorge Pagura, que é o coordenador médico da CBF. Lembrando que a gente discute aqui no Brasil se os campeonatos de futebol devem ser mantidos ou interrompidos. Eles ficaram por um período de março a agosto, mais ou menos, do ano passado, até um pouco antes, né? A temporada tinha terminado, até agosto, quando o futebol foi retomado em 2020. Então a gente vai analisar, né, os números de 2020 no futebol. Será que houve aumento da contaminação? Como é que foi a testagem? Os protocolos que a CBF adotou e os caminhos para que a gente tenha aí a retomada dos campeonatos e a volta do público aos estádios. Eu torço muito por isso. Daqui a pouquinho a gente conversa então com o Dr. Jorge Pagura. 11h58, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. Hoje para falar sobre o futebol no Brasil. Será que os jogos devem ser mantidos, retomados onde foram paralisados? Que protocolos, né, a CBF, as federações têm utilizado para que a gente não tenha um aumento do contágio pelo coronavírus? A gente vai conversar agora com o coordenador médico da CBF, Dr. Jorge Pagura. Já temos aí o Dr. Pagura no ar com a gente. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação. Agradeço pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Vamos tentar dar uma olhada lá atrás, quando tudo começou, né, no ano passado. O que a CBF fez? Quanto tempo, no fim das contas, a gente ficou sem futebol? E quando os jogos foram retomados, quais foram os protocolos adotados? Doutor, boa tarde. Bom dia ainda, alguns segundos para tarde. Bom dia. Um bom dia, boa tarde. É um prazer participar do Opinião no Ar. Primeiramente, eu gostaria de expressar aí todo o meus profundos sentimentos às famílias que tiveram seus entes queridos aí desaparecidos aí por causa dessa pandemia. Uma situação muito desagradável, muito complicada, e aqui a gente rende aí nossas homenagens, nossos sentimentos e espero que todos possam passar dessa fase difícil. O problema é o seguinte, dia 15 de março do ano passado foram interrompidos, a gente não tinha ideia de como a pandemia seria, até a gente imaginava, se aproveitar para cumprimentar também a Amanda, para convidar o Silvio e o Rodrigo, que estão aí também. E se começou a trabalhar na volta do futebol. Esse protocolo, então, se começou a ver, realmente tomar por base alguns protocolos estrangeiros e adaptados ao nosso meio.
O Brasil realmente tem suas peculiaridades, um calendário extremamente longo, um país continental, então nós teríamos que adaptar esse protocolo para que a gente tivesse uma segurança muito grande. E para nós, o protocolo médico, missão médica, o mais importante realmente é a vida, embora a gente entenda, e por isso trabalha desse equilíbrio que haja entre proteção da vida e realmente problemas de ordem social, que nós temos muitos aqui no nosso país. Então a gente montou um grupo de médicos ligados ao futebol e também uma comissão científica com 4 dos maiores infectologistas desse país, epidemiologistas, um doutor realmente da parte de bioinformática para fazer todos os cálculos, e começamos a trabalhar. Primeiro foi a confecção do protocolo, com o que a gente tinha naquele momento de conhecimento. Esse protocolo, à luz da ciência, foi sendo, a gente costuma chamar uma peça viva, ele foi sendo modificado durante todo o campeonato, por informações e evidências científicas claras, principalmente baseados no CDC americano, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, e sempre compartilhado com as autoridades sanitárias do Ministério da Saúde. A cada mudança, a cada protocolo, nós compartilhávamos o que iríamos fazer. E pegamos o campeonato e cumprimos, talvez, a única confederação ou federação no mundo que tenha cumprido todo o seu calendário, na sua totalidade, mesmo no momento de pandemia. E isto, nós acabamos divulgando essa semana, esse trabalho, que é o maior trabalho já realizado do ponto de vista em futebol, no meio de pandemia, no mundo. E nós isso vão gerar, como já estamos apresentando o trabalho, já submetemos aí a aprovação no Congresso Mundial de Epidemiologia e Infectologia de Viena, e assim por diante. Já tem trabalhos também nós temos uma CBF, que é a CBF Academy and Science, e realmente com cooperação com institutos de pesquisa e com universidades. Então nós estamos no Comitê de Ética em Pesquisa, e apresentando o resultado de um trabalho que ele teve 3 vertentes muito importantes. A primeira vertente foi proteger o nosso nicho futebol, o nosso segmento. O segundo, gerar conhecimento científico. E o terceiro, dar para o próprio país realmente resultados que são excepcionais do ponto de vista protetivos, em que, usando a tática de testar maciçamente, afastar o positivo, olhar o contactante, voltar a afastar, a gente tira da circulação, não é só do futebol. O futebol fala assim, bom, nós protegemos o futebol, protegemos sim. Mas nós protegemos aquele que sai, que tem contato com o mais velho, sua mãe, sua avó, com os mais novos, que são filhos. Então, é uma contribuição assim, inestimável pela grandiosidade do trabalho. Nós fizemos praticamente 90 mil testes, mais de 2.400 jogos. Nós somos a mais de 116 municípios que talvez nunca tivessem ouvido falar em testes para detecção da Covid-19, do SARS-CoV-2. Então, e chegamos a resultados excepcionais. Conseguimos, desta forma, nos isolarmos em termos de curva. A gente tem gráficos que são medidos por cada 100 mil habitantes, a incidência, e nós conseguimos que esse gráfico seja completamente isolado do que está acontecendo no país. Então, a gente considera que dentro do futebol, também provamos, para vocês terem uma ideia, dentro de campo, que não há contaminação dentro de campo. Isso já vinha também de alguns conhecimentos do CDC, de que você precisaria muito contato, conhecimentos europeus, um contato muito grande, mais do que 10 minutos, menos de 1 metro, constantemente sem máscara. E como é que nós fizemos isso? Desculpa se estou me estendendo, mas para dar uma linha e já parar para vocês completarem, nós pegávamos qualquer time que tivesse mais de 3 considerados positivos e seguimos mais 3 rodadas, mais 3 testagens. Além disso, nós fizemos sequenciamento de vírus, que pouca gente fez, para ver se o vírus do Nordeste era diferente mesmo do vírus que era do Sul e do Sudeste. Enfim, a gente tem a certeza que fez um trabalho muito seguro e um trabalho que pode ser extrapolado para outras atividades, escolas, comércio e tudo mais, que o país também pode usar. Se nós usamos uma média de analisar mais do que quase 14 mil atletas no país, hoje praticamente mais da metade
dos municípios que compõem realmente aí todo o pacto aí federativo que a gente tem, os municípios do nosso país, ele chega a mais de 50%, quase 58%, se não me falha a memória, com menos de 15 mil habitantes. Então é um trabalho extremamente cuidadoso, científico, com dados que podem ser auditados a qualquer momento, que estão protegidos pela Lei Geral de Segurança de Dados e pela parte de sigilo médico. Oi, doutor Pagura, é Amanda, boa tarde. Eu queria continuar nesse seu raciocínio, quando o senhor fala de sequenciamento genético. Eu entendo que esse protocolo da CBF seja extremamente rigoroso e pode ser aproveitado em outras atividades, como o senhor falou. Agora, dado esse momento, estamos no auge, no clímax da pandemia, com as novas variantes circulando, o senhor acha que é prudente retomar os campeonatos, retomar os jogos de futebol, porque as cidades estão fechadas, né? Os governadores também estão decretando medidas cada vez mais rígidas, mais restritivas. Isso não tem um custo para os atletas também, se eles eventualmente forem contaminados, porque aí também entra o comportamento individual. A gente viu essa semana o Gabigol num cassino com 200 pessoas aglomerados. Quer dizer, é difícil você cercar esses atletas completamente, porque aí tem o livre-arbítrio de cada um, como cada um decide se comportar. Olha, Amanda, tem duas coisas muito boas a sua pergunta para a gente poder esclarecer. Uma coisa é eu mostrar que nós temos segurança. Eu acho que não tem, tenho certeza que não tem. Se tem alguma atividade dentro do país segura, hoje eu diria para você, principalmente dentro das 4 linhas da área sensível, é realmente um jogo de futebol. Por tudo isso que eu já disse para você, nós somos uma modernidade total, uma proteção enorme, até anticorpos neutralizantes, que é a última palavra que está se discutindo hoje de anticorpos, nós dosamos, coisas que praticamente ninguém fez ainda em esporte, ninguém fez. E são coisas diferentes. Eu mostro o seguinte, o meu setor, eu tenho certeza absoluta que está altamente protegido. Fazer campeonato ou não é um respeito que nós temos às decisões das autoridades sanitárias locais. Eles têm seus dados, eles têm suas colocações e nunca o futebol quer impingir o jogo de futebol onde ele não possa ser feito. Então há um respeito disso. Então são equilíbrios dessa forma. Nós estamos mostrando que essa atividade é segura. E estamos deixando a ele, discutindo, disponibilizando todos os dados. Nós fizemos isso com todas as autoridades governamentais de saúde, discutimos com algumas, continuamos discutindo, mostrando a segurança que a gente tem. Mas há um respeito absoluto nosso pelas decisões realmente dos comitês de crise, dos comitês locais, principalmente no que diz respeito à parte sanitária. E a gente tem que ver realmente, quando a gente fala isso, eu sou médico, como eu sempre costumo falar, eu sou treinado para salvar, sou neurocirurgião, ainda eu vou até o limite. Eu costumo dizer, não me peça, não ponha dúvida se salvou ou teve sequela, porque eu não fiz faculdade de filosofia, eu fiz faculdade de medicina. Eu, para mim, vou ao limite, e essa preservação a gente tem. Mas a gente vê um equilíbrio social. Hoje mesmo estava vendo uma entrevista hoje de manhã, logo cedo, que alguém postou de algum jogador daí de um clube que é da Série D, que falava o seguinte, aqueles que ganham bem, eles estão mais tranquilos, mas teve gente que passou fome aqui. Jogador, roupeiro, tudo que o futebol envolve, ele é uma atividade, ele não pode considerar só o futebol 11 contra 11, com mais as substituições. É um entorno de mais de 150 mil pessoas, com 6, se você contar por média, que vão ter o seu sustento para mais 4 pessoas em média, você vai falar em 600 mil pessoas. É lógico que prevalece a saúde, prevalece o cuidado com a vida, isso não abrimos mão de nenhum modo, e aí o comitê científico, isso é muito bem entendido pelo nosso presidente Rogério Capô. Sem nenhuma dúvida, que deu todas essas condições da CBF que a gente pudesse fazer esse protocolo. E a gente mostra para eles, a gente não impinge, queremos jogar, a gente mostra que se tiverem atividades compatíveis, isso for possível, de acordo com os dados de que cada um tenha, isso realmente é extremamente possível, que tem que fazer esse balanço populacional. Nós temos crise de saúde, como eu disse, que para nós vale muito, mas há uma ponderação de crise social realmente muito grande com tudo isso, e a gente aqui não vem ao caso discutir se como deve ser feito ou não, porque não é o tema, mas isso que eu digo para você. Então não pense que a CBF quer, todo mundo parou, a CBF quer entrar para jogar. Não, ela mostra que dentro das atividades que forem mantidas, o futebol é colocado. A outra parte que você
bem colocou, a gente não costuma comentar nem de atletas, nem absolutamente de técnicos, nada, tudo isso a gente pôde ver muito. O que aconteceu de surto, realmente foram surtos de escapes individuais, que ocorrem você estando jogando ou não. Talvez se você estivesse no campeonato, você tivesse uma segurança maior, porque sai de lá vai ser testado de novo, ou vai entrar realmente naqueles jogadores que não precisam ser testados. A gente até colocou aí o certificado imunológico temporário, dividido em 4 fases. Quem testa, quanto tempo fica sem testar, quem retesta, quem fica em quarentena, ou eu prefiro chamar de isolamento respiratório. Então há uma responsabilidade nossa muito grande e um respeito enorme pelas decisões das autoridades. Silvio. Boa tarde, doutor. Doutor, eu queria fazer uma pergunta no aspecto institucional, já que, como foi bem e amplamente dito aqui, os estados, né, os prefeitos estão adotando medidas mais rigorosas. Então, portanto, os campeonatos estaduais, vamos pegar aqui o estado de São Paulo, por exemplo, não tem onde realizar os jogos, né? Uma alternativa, por exemplo, aventada era levar os jogos do Campeonato Paulista para Minas Gerais. Se eu não me engano, acho que o jogo do Palmeiras e São Bento seria realizado em Belo Horizonte e tal. No entanto, o governador Romeu Zema acaba de endurecer também, decretar um lockdown no estado. Há um mapeamento por parte da CBF de quais estados poderão abrigar os campeonatos? Isso é mais competência do Departamento de Competições. Como eu disse, nós vamos lá para dar segurança total, com testagens e tudo mais. E os prefeitos aí é que sabem. Então, esse mapeamento, essas possibilidades, nos casos dos campeonatos organizados pela CBF, do Departamento de Competições, acredito que isso seja feito pelas federações. Embora todos os protocolos tenham um protocolo-mãe como a da CBF, eles têm as suas peculiaridades. Você citou o caso de São Paulo, é um protocolo muito bem executado também, e eles estão procurando decididamente, que nós não temos. Nós já temos aí há 1 ano que não se tem público nos estádios. Então, eles procuram essas possibilidades dentro do protocolo deles para a realização. Então, esse mapeamento é feito, diria, na CBF, pelo Departamento de Competições, e de acordo, como eu disse, com a tolerância ou com a condição que os prefeitos, porque o Supremo Tribunal Federal delegou tanto a governadores como a prefeitos a decisão realmente de abrir ou de fechar suas atividades. E, como eu disse, a gente respeita, e eu acho que eles procuram nesse sentido. Nós sempre, qual é a função do Comitê Médico? Entendo a atividade, nós vamos lá e vamos fazer o máximo possível. Tanto que o protocolo previsto para 2021, que deve ser publicado provavelmente na semana que vem, porque ele passa pelo sai do médico, vai para competições, vai pelo jurídico, e aí sim ele é publicado com uma diretriz, porque ele regula os campeonatos. Ele é extremamente rígido, ele aumenta a rigidez, ele aumenta, nenhum de nós esperava realmente lá para agosto, setembro. Nós estávamos até trabalhando já com uma possibilidade eventual numa diminuição aí dos casos de Covid, até para uma eventual possibilidade de público. Está na gaveta, no fundo da gaveta hoje. Então, a gente realmente tem que ver o que se pode e o que não se pode fazer. Nosso mecanismo, ele é um mecanismo de proteção, e a gente acreditava que hoje pudéssemos ter realmente uma situação mais tranquila. Não tivemos. Então, no protocolo, nós modificamos mais medidas protetivas, mais medidas que possam nos dar realmente um cenário epidemiológico melhor. Eu vou te dar um exemplo. Agora, a partir da publicação, é obrigatório que você, quando nós passamos para 2 máscaras, sendo uma obrigatoriamente cirúrgica, se quiser usar sua de pano do time, pode usar desde que a cirúrgica seja abaixo. Fizemos uma série de orientações para parte de viagens aéreas e colocamos, inclusive, o mapeamento, a obrigatoriedade do mapeamento, porque se eu pego um jogador que, por acaso, venha testar positivo, eu tenho um aspecto epidemiológico de uma varredura epidemiológica naqueles que estavam mais perto. Endurecemos também alguma coisa em relação a hotéis, que é um outro fator que a gente tem que cuidar, e são todos fatores externos. Instituímos aí o chamado, entre aspas, a fiscalização sanitária da própria CBF, que vai olhar tudo que está naquela zona sensível do futebol e também vai aos hotéis, vai mandar esse relatório, e qualquer
não cumprimento, a gente manda para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A gente faz isso, tem contato direto. Só não temos uma condição, que é a de cuidar quando ele está fora da atividade nossa. Aí já é uma função totalmente do clube, totalmente individual. Então, os casos que a gente viu e foram divulgados pela imprensa, e a gente não cita aí clube, vocês viram, já foram jantares sem máscara, foram viagens sem a proteção que a gente tinha colocado. Então, tudo isso está muito mais rígido para o protocolo de 2021. Constantino. Boa tarde, doutor Pagura. Pois é, como o senhor mesmo já descreveu aí, o futebol é um dos ambientes mais seguros, protegidos, né? E vai ter notícia agora mesmo que na Holanda as eliminatórias já vai ter presença de torcedores, inclusive sem máscaras, agora no final de março. Eu até entendo, né? Eu entendo que o senhor diga que respeita as decisões, nós somos obrigados a acatá-las muitas vezes. Hoje a desobediência civil é sair para trabalhar. Mas eu até entendo no debate, né, você não querer torcida presente, aglomerada. Isso pode até ter algum tipo de lógica, apesar de que prefeitos isolacionistas gostam de ir enquanto fecham seus estádios. Mas, doutor Pagura, qual é o prejuízo que nós temos até aqui calculado? Eu sei que não é exatamente sua área. Qual é o impacto dessa interrupção nas famílias que trabalham com o esporte? Porque muitas pessoas pensam só nos atletas de ponta, que são ricos, que são milionários, mas tem toda uma estrutura por trás, e essas pessoas estão sofrendo muito, né? Além do que, se estamos isolados e obrigados a ficar em casa muitas vezes, seria de bom senso, né, esperar que pelo menos tivéssemos algum lazer, porque isso tem um efeito psicológico, então não pode nem acompanhar uma partida de futebol de longe, né? Realmente estou um pouco perplexo com tudo isso, doutor. E por fim, né, existe uma cultura de aversão a riscos hoje em dia muito grande. O esporte, o futebol é um esporte de confronto, de contato. Muitas vezes tem acidentes, tem hospitalização, cirurgias, né? A pergunta direta: quantos desses atletas foram entubados ou quantos perderam a vida por conta da Covid? Olha, Rodrigo, muito boa a sua colocação. Ela vai mais ou menos de encontro. Eu citei hoje um exemplo que vi hoje de manhã, e é o exemplo. Nós não podemos achar que toda a comunidade de futebol, volto a dizer para que não entendam errado, a preservação da vida existe, mas a preservação das atividades sociais, ela tem uma importância enorme também. É também uma crise que ceifa vidas também. Esse equilíbrio tem que ser encontrado. Mas voltando aí à sua pergunta, hoje pela manhã, eu até comentei rapidamente, eu li do desabafo de um jogador que até foi desclassificado aí da Copa do Brasil, que dizia o seguinte: olha, eu não quero que pare o futebol, porque eu vi jogador passar fome, eu vi jogador passar necessidade, porque a gente pensa que o futebol são só 11 contra 11 e que é o glamour daqueles que vão para a Europa, que estão em alguns clubes do time grande. Mas nós fizemos, você vê como a CBF foi, ela não tratou diferentemente, e não poderia, que a parte médica não concordaria. Isso o nosso presidente também entendeu muito bem, e todo mundo. Nós fomos fazer o que eu fiz para os times que é campeão do mundo, campeão da Libertadores, 1000 vezes campeões brasileiros, eu fiz para times que eu não sabia que existiam. Eu fiz para cidades que eu não imaginava que tivesse futebol e talvez nunca tivesse tido um teste. Isto, além do mais, nós exigimos que todos esses clubes tivessem um médico responsável, que todos os dados eles vão dentro do portal e só médico pode entrar no portal. Então é uma contribuição muito grande. Do ponto de vista econômico e social, como nós vimos, é muito duro, porque essa faixa de salários é como a população, quer dizer, essa faixa salarial do futebol, ela é muito boa para poucos e muito pequena para a maioria. Então, quando a gente faz isso, nós estamos pensando, sem dúvida, preservar a saúde, mas estamos pensando que aquele que é o roupeiro de um time da Série D, sabe, um preparador da base, e nós fizemos os testes igualmente para a base feminino, para time da Série A, Série D, não mudamos absolutamente nada. Então, esse é um pensamento que a gente tem, quer dizer, quando se ouve um jogador dizer o seguinte: eu vi que os jogadores passaram fome, passaram necessidade. Isso tem um impacto. Não, por causa disso nós vamos atrapalhar todo o programa de contenção do vírus no país? Absolutamente não. Mas vamos usar meios de poder deixar
com que aqueles que puderem, como eu disse, dentro do respeito às autoridades, aqueles que puderem exercer sua profissão realmente com segurança, ou não existe segurança máxima. Segurança máxima não existe em nenhum local. E em saúde, quem falar que tem 100%, você pode virar a página, porque não existe 100% em saúde. Não é uma ciência exata. Mas você mostrando que você pode proteger, é muito importante também essa sensibilidade política e social. E eu, às vezes, acho injusto, porque nós damos números. Nós damos números, como eu disse, pode ser auditado cientificamente a qualquer momento. Nós temos à disposição. Nós temos tudo o que realmente se fez de melhor. Então, às vezes, é injusto que opiniões de alguém que só diga por política, seja lá o viés político, seja lá a convicção humanitária, que a gente respeita, mas a gente, às vezes, não tem o espaço ou não tem a repercussão de situações que contribuem muito e que protegem com alguém que diz, olha, eu sou contra porque eu sou contra. E você citou alguns aspectos importantes. Eu acho que numa época de pandemia, realmente ficar em casa é duro. Eu tenho que sair por força da minha atividade profissional. Eu faço alguma coisa por vídeo, mas eu tenho que ir operar, assumir riscos. Já operei paciente com Covid, já operei paciente que depois de 2 dias estava com Covid. Eu me protegi. Me protegi, graças a Deus. Passei exercendo a minha atividade de uma maneira bastante, não diria tranquila, mas de uma maneira segura, porque me protegi. Então, esse seu comentário, ele vai muito de encontro ao que a gente tem falado. A CBF tentou ajudar, eu não tenho os números, porque não é meu departamento, mas ela fez isenção de inscrições, ela custeou a arbitragem, que também são testados. Ela fez aporte financeiro para os clubes da Série C e D, mas são realmente situações estanques. Você precisa realmente retornar, sem prejuízo de controle da pandemia, mas também sem prejuízo de você ter uma crise social sem precedentes. Doutor Pagura, ontem nós entrevistamos aqui no Opinião no Ar o prefeito de Aparecida, aqui no estado de São Paulo, e ele nos disse que 70% da população da cidade está sem renda, desempregada, sem ter como viver e sofrendo muito com a fome, muito. O senhor citou aí, a gente conhece só o mundo bonito do futebol, mas a gente tem ali clubes da Série D, clubes regionais com muitas dificuldades. O senhor falou, então, de profissionais ligados ao futebol passando fome, e fome mata, miséria mata, né? É óbvio, o senhor falou aí que tem um estudo para a volta do público aos estádios, que esse estudo está lá no fundo da gaveta, mas a gente tem que pensar nessa renda. Então, os clubes têm a renda pelos direitos de transmissão, rendas de receita, né, receita publicitária, mas esse público no estádio, ele faz falta, né? Em termos financeiros, faz falta. Como é que o senhor imagina o que está no fundo da gaveta, esse estúdio, quando for possível reabrir os estádios? Como é que vai se dar? Porque eu sei que não é um campeonato da CBF, a Libertadores é Conmebol, Confederação Sul-Americana, mas nós vimos o que fizeram, né? Um estádio como Maracanã, com 8.000 pessoas autorizadas a assistir a partida, todas concentradas no mesmo setor. O que o senhor pode dizer para a gente desse estudo aí sobre a volta do público aos estádios aqui no Brasil? O nosso estudo que a gente estava fazendo, primeiro nós estávamos contando, como eu disse, com uma baixa da curva realmente de ocorrência da Covid-19. E ele tinha alguns aspectos que iam desde de como chegar ao estádio até como se comportar dentro do estádio. Por exemplo, o nosso teria você ter os lugares, primeiro todo mundo de máscara, segundo, você teria aí um círculo de 1,5 metro entre um e outro e distribuiria todos esses assistentes, ou esses espectadores que estariam, ou os torcedores aí que estariam, no caso, no campo, afastados. É difícil, precisa ter uma segurança boa, porque quando você impõe uma regra, você tem que fazer com que essa regra seja cumprida. Senão, realmente, não tem valor. Então, a gente tem experiência, nós tivemos na Copa do Mundo para não deixar ninguém sentar no lugar do outro, então você poderia realmente fazer isso, mas seria uma distribuição um pouco mais ampla, não seria realmente como nós vimos, não foi CBF, talvez tenha sido a primeira experiência e acabaram tendo 2 times brasileiros aí decidindo aí a Libertadores, então a nossa é diferente, teria uma outra situação também, comida não pode ter, a não ser
Se fosse ter comidas, teria que encomendar antes, seriam só comidas industrializadas, fechadas, teria os acessos para o banheiro. E o pessoal dizia para nós, olha, mas e como é que eles vão chegar lá? Como se a gente tivesse no transporte público normal o Olímpico, quer dizer, todo mundo com distanciamento. Não, é só você pegar e fazer uma reportagem do metrô e de ônibus. E tem essa coisa, bom, isso pode ser diariamente, mas para o futebol não pode aglomeração. Mas você teria, como é que eles vão chegar? Vão chegar de ônibus, você tem que ter espaçamento na liberação do ônibus, você tem que ter realmente o distanciamento lá dentro e uma série de regras, com álcool gel e tudo mais, e que permitisse realmente desculpe aqui, só que eu tinha deixado sem o vibracol, mas o telefone acabou dando toca 1 e toca 2. E de qualquer forma, então, como eu disse para você, é um trabalho bem organizado. Isso deve mudar talvez agora nós estamos numa fase que não dá para se pensar nisso, nós estamos falando até em uma manutenção eventual dos campeonatos, não dá para a gente hoje colocar o público no estádio. Agora, nós esperamos também que haja uma inundação de vacinas aqui no país, realmente que a gente tem uma velocidade muito maior de vacina, que está comprovado. Hoje não adianta. Tem 3 coisas que você pode melhorar a qualidade aí de não se contaminar ou estar protegido. Máscara e álcool gel, que é uma coisa barata, precisa fazer mais campanha a respeito disso. E nós vamos mandar agora pregar nos todos os estádios e arenas, os vestiários, chamadas 11 jogadas contra a Covid, que é de 11 por causa do futebol, e que tem isso tudo, e a vacinação. Realmente a gente ficou um pouco atrás. Um país de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, teria que ter um ritmo de vacinação muito maior. Então aí eu acho que talvez a gente possa fazer. Por enquanto, os jogos que a gente fez o ano passado realmente serviram pelo menos para cotas de TV, para alguma coisa, para garantir o sustento. E quando eu citei esse jogador que disse, olha, eu vi o pessoal passar fome, passar necessidade, quer dizer, quando estavam parados realmente. Depois que a coisa começou a jogar, a coisa deu uma melhorada. Então, é um problema aí muito sério e nós vamos ter que realmente enfrentar da melhor maneira possível, com a maior seriedade possível e com a maior responsabilidade, como sempre a gente faz. Doutor Pagura, a gente só tem um tempinho curto, então, muito objetivamente, dadas essas premissas que o senhor colocou, né, vacinação em massa e também queda da curva de casos e mortes da Covid, quando o senhor imagina que poderemos ter novamente não só os jogos de futebol, mas a torcida de volta ao estádio? Olha, os jogos ainda a gente está tentando realmente a manutenção, como eu disse, dentro da autorização das autoridades. Eu acho que nós temos que vacinar uma maior parte da população, pelo menos até setembro, outubro, que é o que a gente está vendo. A gente está garantindo aí um número grande, está sendo garantido, aliás, pelo governo, um número grande. Eu sou favorável que deveria abrir sem competir com o governo. Isso é uma opinião pessoal do Pagura, não é a opinião pessoal do presidente da Comissão Médica da CBF, é a minha posição pessoal, aí pela experiência que a gente tem. Eu acho que deveria, sem competir com sinergismo de ações, eu acho que nós deveríamos realmente abrir um pouco mais, manter o próprio governo fazendo ou uma central de regulação, um consórcio junto com empresários e tentar ver onde a gente pode conseguir o maior número de vacinas possíveis. Então, eu acredito que hoje não vai se falar em futebol antes que a curva caia de uma forma bastante grande. A gente está trabalhando sempre acima, é um nível grande. A gente está trabalhando acima de praticamente de 200 para cada 200 mil habitantes, 300, 400 para cada 1.000 habitantes. Então isso tem que cair drasticamente, quer dizer, tem que ser realmente o índice de transmissibilidade abaixo de 1, para que a gente possa pensar em ter a volta do público no estádio. Pelo menos por enquanto é tentar garantir, desde que possível, desde que as autoridades permitam, com a segurança toda que a gente tem, que a prática do futebol continue e depois pensar no público. Eu acho que agora isso ficou um pouquinho mais para frente mesmo, sem dúvida nenhuma. Nós conversamos então com o coordenador médico da CBF, Dr. Jorge Pagura. Dr. Pagura, muitíssimo obrigado pela participação. Boa tarde ao senhor. Eu agradeço, aí foi muito esclarecedor, acho que eu pude esclarecer a todos, perguntas excepcionais para que todos os espectadores possam ver. Um abraço para você, Lacombe, também realmente para a Amanda, para o Silvio e para o Rodrigo também. Eu estou sempre à disposição.
Muitíssimo obrigado, até a próxima. 12h33, horário de Brasília, a gente está de volta e vai direto à redação do Rede TV News. A Fiocruz entregou hoje as primeiras doses da vacina de Oxford, produzidas no Brasil. Quem tem as informações é o repórter Giovanni César. Bom dia, boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde a todos. Essas são as primeiras 500 mil doses da vacina produzidas na fábrica de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. A Fiocruz promete entregar até sexta-feira mais 580 mil doses. Participaram da cerimônia o futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o atual ministro, Eduardo Pazuello. Ele disse que a missão do governo é controlar a pandemia ainda no segundo semestre. Lacombe, o Comitê de Política Monetária divulga no início da noite a taxa básica de juros, a Selic. É a primeira reunião do Copom depois de aprovada a autonomia do Banco Central. E uma última informação. O juiz da Vara Federal de Curitiba enviou os processos do ex-presidente Lula para a Justiça do Distrito Federal, como ordenou o ministro do STF, Edson Fachin. Na transferência, o juiz Luiz Antônio Bonar decidiu manter o bloqueio de bens do ex-presidente. Mais informações no portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde a todos. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela que você vai ganhar agora 100 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h35, horário de Brasília, e a gente estava aqui de olho, né, numa entrevista coletiva do atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também o pessoal da Fiocruz presente a essa coletiva. A gente viu aí nas informações do Giovanni César que a Fiocruz está entregando hoje as primeiras doses da vacina de Oxford produzidas aqui no Brasil. Quem é que quer falar primeiro, Silvio ou Amanda? Eu acho que a Amanda tem a declaração, né? Eu estou com a declaração. O futuro ministro, ele deve tomar posse amanhã, né? Ou a partir de amanhã. Não sei exatamente para quando está programada a posse dele, mas já dá para ver uma mudança de discurso, tanto do atual ministro ainda, o ministro Eduardo Pazuello, que falou antes, como do futuro ministro Marcelo Queiroga. Eu vou ressaltar aqui, enfatizar a declaração do Queiroga. Ele diz o seguinte: esses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir com 2 pontos principais. Primeiro, com políticas de distanciamento social próprias que permitam diminuir a circulação do vírus. Segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares. Um pouco antes, nesse mesmo evento, o atual ministro Eduardo Pazuello falou em usar máscara, álcool em gel, manter o grau de afastamento social e novos hábitos de horários, né? Uma referência aí ao toque de recolher, ao toque de restrição, como queiram. Mas aqui nessas duas declarações, nos discursos do atual e do futuro ministro, a gente consegue ver claramente, não um cavalo de pau, mas uma leve mudança de tom para admitir que o distanciamento social e as medidas restritivas do governador, neste momento de emergência, de auge da pandemia, com quase 3 mil mortos por dia, são necessárias. Então, eu começo a ver uma inflexão, como a gente teve no discurso da vacina, a gente começa a notar. A gente sabe que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pensa diferente, mas então é uma coisa assim, muito elegante, muito sutil, mas com, ao meu ver, pelo menos com um novo vocabulário, um novo linguajar. Eu não vi a palavrinha confinamento aí, quarentena, lockdown. Exato, não por isso vi. que eu falei que não é cavalo de pau. Não é cavalo de pau. Que só a Amanda percebeu. Não fica claro, não fica por isso que eu falei na minha opinião. Que ele, exato, eu acho que a gente está concordando aqui. Eu, Lacombe, acho que o Rodrigo vai falar também na sequência. Ele não fala em lockdown, ele não fala em confinamento, ele não usa expressões sequer como toque de recolher, toque de restrições ou os outros apelidos todos criados aí
pelos governadores. O que ele fala é em distanciamento social, o que parece ser algo até evidente, e para evitar grandes aglomerações, colocar pessoas confinadas no mesmo ambiente, até porque também é importante a gente lembrar que dentro desse fique em casa, esse confinamento em casa, ele também não é protetor contra a transmissão, né? Eu acho que não há ciência que prove que esses lockdowns funcionaram, não há nenhum amparo científico em tudo isso. Então, eu acho que isso é importante. E sobre a vacina, é bom, a gente está esperando a vacina e é bom que comece a produzir. Lembrando que o Pazuello, nessa mesma entrevista, ele atribuiu aí a demora para ter as vacinas na entrega dos insumos. Não tinha insumo, por isso não podia produzir vacina. Há 2 dias, né, Constantino, a Argentina assumiu aí a liderança, né, aquelas manchetes olímpicas horríveis. A Argentina é o país com mais mortes por milhão no mundo e fez o lockdown mais pesado da América Latina. Então, a gente tem um remédio, entre aspas, que está sendo usado, não está dando resultado e aí resolvem aumentar a dosagem, Consta. Pois é, né? Deus queira que essa guinada que a Amanda percebeu que teria sido sutil seja tão sutil que só a Amanda tenha percebido, né? E não que seja uma coisa real. Porque se for mesmo uma aproximação do governo federal e do Ministério da Saúde em direção ao que os governadores, principalmente de São Paulo, vêm fazendo, lascou, né? Porque olha o resultado, quer dizer, São Paulo, se fosse um país, estaria pior do que o Brasil, né? E os resultados são lamentáveis. Aliás, eu quero ver a imprensa começar a cobrar dos governadores esse fracasso. Parece que pelo menos a PGR agora vai querer explicações sobre hospitais de campanha, esse dinheiro todo. Hoje tem uma jornalista num jornal importante carioca, né? Ela que também é comentarista de uma TV que recebe verbas estaduais do próprio governo de São Paulo, né? Pedindo 15 dias de lockdown. Isso virou um mantra, né? Há um ano que estamos nessa. Agora, é mais fácil isso quando a pessoa tem uma estabilidade de emprego, o salário pingando. Nós entrevistamos ontem o prefeito aqui de Aparecida. Nós temos obrigação de levar em conta esse outro aspecto dessa dimensão social da pandemia, né? E que tem sido ignorada por muitos, né? Que criam uma narrativa, de alguma forma, só para aplaudir governadores que são os responsáveis pela gestão da crise e, portanto, está na conta deles esse resultado terrível, né? E que preferem, de alguma maneira, só tentar atacar o presidente. Olha, lockdown não pode ser a solução para essa crise. E me irrita muito aquele papinho de toda vida importa. Mas peraí, se toda vida importa, por que estamos abandonando, por exemplo, a população de Aparecida? Por que estamos abandonando as pessoas que foram empurradas para o pânico e abandonaram tratamentos de saúde contra câncer, doenças cardíacas, não fizeram o exame para detecção precoce de doenças, pessoas atiradas pelo pânico à depressão, expostas à violência doméstica? A gente não está pensando nessas pessoas. A gente está apostando num lockdown que não há ciência que comprove que funciona. De novo, você olha, a Argentina é a primeira do mundo em morte por milhão. E olha o lockdown que eles fizeram. Mais rígido da América Latina, um dos mais rígidos do mundo, se não o mais rígido, né? Tudo fechado durante um longo tempo. Vamos olhar aí a tabela de mortes por milhão. Veja lá os países, Bélgica, Portugal, Itália, Alemanha, todos eles fizeram lockdowns pesados e estão entre os primeiros, né? O Brasil, em morte por milhão, com essa bagunça toda que a gente tem de fecha, abre, fecha, a gente não está entre os 20 primeiros, me desculpem, não fui convencido, não olho a ciência, e aí estou botando no singular porque falam em ciência, mas eu sempre gosto de me referir a ciências, porque a gente viu, como disse o Constantino, a entrevista ontem do prefeito de Aparecida, assim, dilacerante, cortante, uma situação absurda, gente passando fome, gente se matando. Né? É uma situação muito complicada, não há base científica para o lockdown. A gente pode olhar para Ribeirão Preto agora. Ribeirão Preto decidiu que vai fechar tudo, inclusive serviços essenciais. Vamos olhar aí as imagens dos supermercados em Ribeirão Preto, que não vai ter transporte público. Em vez de aumentar a capacidade, permitir que as pessoas ganhem a vida aumentando o ônibus, não tem mais para ninguém pode sair de casa. E os supermercados têm filas quilométricas, uma aglomeração enorme, porque vão fechar os supermercados, em vez de permitir
que tudo funcione, né, cumprindo protocolos 24 horas por dia, para você espalhar essas pessoas. A gente está tomando atitudes completamente desequilibradas. Olha, não é verdade, a gente está tomando as mesmas atitudes. Há um ano. Não é verdade, a gente Amanda, toma as mesmas atitudes que outros 150 países do mundo, todos os países que adotaram medidas de restrição e fechamento. Vocês olham sempre para os números morte por milhão, né? Cada país tem as suas particularidades, densidade demográfica, cultura, comportamento, rede hospitalar, etc. É mais fácil você pegar um país, olhar quando ele fez as medidas de restrição e ver o que acontece nas semanas seguintes. Se você olhar para a curva de Portugal, por exemplo, de casos de mortes, você vê que 2, 3, 4 semanas depois essa curva continua caindo, tanto de casos como de mortes, como de internações. A mesma coisa é verdadeira no Reino Unido, na Alemanha. E aí, quando você começa a reabertura, muitas vezes essas curvas começam a subir de novo. É horrível, porque até você ter a vacinação em massa, duas estratégias, são dois... Constantino, são dois pilares. Sabe o que acontece? Se a gente olhar para a curva de novos casos e novos... Até tem os números aqui todos, olha, novos casos e novos óbitos, mortes, né? O Brasil está à frente de todos os países do mundo. Então, vamos lá. Para os novos casos, por 100 mil habitantes, a gente... Exato, mas como é que a gente vai tirar a variante da equação? É a nossa realidade. Mas você não vai conseguir tirar essa variante nunca. 34 casos por 100 mil habitantes. Nunca mais vai tirar, você vai tirar essa variante. Exato. A gente só vai tirar quando a gente se vacinar. Quando a gente se vacinar. Só que a vacina ainda vai... Vamos só lembrar do prefeito de São José. Vocês três falaram. Olha só, a gente tem duas estratégias para lidar com o vírus. Distanciamento social e vacinação. Lógico que seria maravilhoso que a vacinação tivesse um ritmo acelerado, como nos Estados Unidos, onde o Constantino mora e já se vacinou. Infelizmente, por enquanto, não é a realidade do Brasil. Daqui a alguns meses, essa é a expectativa. Só que até a gente chegar a esse segundo momento, em que grande parte da população esteja vacinada, e aí a gente finalmente alcance a almejada imunidade de rebanho, a gente vai ter que fechar nos momentos em que há um iminente colapso hospitalar. O sistema de saúde está colapsando. A Fiocruz fez uma declaração hoje que é o momento mais grave da história sanitária e hospitalar do Brasil. Tá, vamos lá. O momento mais grave da história. Nos venderam um lockdown para essa solução pontual, até que o sistema de saúde se preparasse. A gente está nisso há um ano. O lockdown, não há bases científicas que comprovem que ele influencia no número total de contaminações e mortes. E estamos há um ano tentando preparar um sistema de saúde. Só trazer um exemplo muito rapidamente, o Constantino está pedindo para falar, eu já passo aí. Só um exemplo, ontem o prefeito de São José dos Campos, que inclusive é do partido do governador de São Paulo, ele deu uma entrevista aqui para a gente e ele citou um exemplo. Ele falou, olha, em muitas cidades do interior, eu falo isso com base na minha própria cidade, lojas, grandes centros de material de construção, de venda de material de construção, não vou citar aqui o nome das grandes redes para não fazer propaganda, mas todo mundo sabe quais elas são, viraram pontos de passeio aos finais de semana, para as famílias irem. Aí agora, então, fecha-se as lojas de material de construção. Onde é que essas pessoas estariam se não fosse tudo, se não estivesse tudo fechado? Estariam em outros lugares, diluídas, separadas, mas não, elas se concentram onde elas podem ir. Não é verdade que é mais seguro ficar em casa. Não é verdade. Constantino, vamos retomar nossa conversa aqui. Aí pensando no lockdown, já citei aqui o Chesterton, você conhece tão bem a obra do Chesterton, que diz o seguinte, porque não acho que seja argumento vamos adotar o lockdown porque todo mundo está adotando. O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Não, além do que, não é verdade que todo mundo está fazendo, né? Tem diferenças regionais dentro de países e países asiáticos não fizeram necessariamente isso, Taiwan e tudo mais, da forma que estão sugerindo. Já que a Amanda citou os Estados Unidos, dando a entender que as coisas estão voltando a normalização por conta da vacina, deixa eu explicar uma coisa, a Flórida está aberta desde sempre, tá? Aliás, o governador Ron DeSantis, que é republicano, ele foi muito atacado no início pela imprensa, que elogiava o governador Andrew Cuomo, democrata de Nova York, com resultados muito piores, parece o Brasil, né? Onde o governador que não tem lugar de fala fica se vangloriando com os péssimos resultados, enquanto que a Flórida, que tem uma população mais idosa, está muito melhor. Então, veja, nós estamos abertos aqui, eu frequento restaurante e academia há meses.
Não é por causa de vacina não, tá, Amanda? E o Texas, que abriu geral, foi condenado pelo Joe Biden, agora que tem a vacina também, né, em larga escala. Então, não é só sobre pandemia, não. Tem alguma coisa a mais e que tem a ver com o controle social. Agora, deixa eu falar sobre a insustentabilidade do que a Amanda diz, porque é importante a gente ser transparente com o nosso público. A Amanda está dizendo, não, a vacinação ou isso. Bom, não há nenhuma perspectiva que vamos ter vacinação em massa nos próximos meses. Então, o que a Amanda está defendendo é um lockdown de meses. Não, e aí, boa sorte ao sentar na mesa. Isso. Boa sorte ao sentar na mesa com o prefeito de Aparecida e outros para explicar o que vai acontecer, fechando durante meses, porque não são 15 dias que vai resolver. Ninguém mais cai nessa, Amanda. Esse discurso estava lá atrás na pandemia. Então, são ondas, ô Constantino. Só para fechar. Não, que ondas? Então, não é, lógico que não é fechar durante meses. Você tem que reduzir os números, você vai abrir com cautela. E, infelizmente, se for necessário, a gente escuta isso há um ano. Pois é, mas infelizmente essa pandemia está durando mais que o previsto e tem variantes. Só para fechar o raciocínio, a pandemia, o vírus vai continuar com a gente. Influenza mata até hoje milhares de pessoas. Tá? Agora, eu quero só chamar a atenção de uma coisa, que é o São Paulo, né? O governador que se vangloria de falar em nome da ciência, que trouxe a vacina, que é o homem da vacina, São Paulo estaria mais avançado com vacina, ele teve autonomia para impor as restrições que ele de fato impôs, né? E 670 mortes em um dia. Né? Então eu quero entender o que aconteceu e por que a gente está levando a sério o discurso de alguém que não tem lugar de fala. Isso é politização da pandemia. Todo mundo quer ficar procurando um bode expiatório e apontar para Brasília, mas vamos olhar para os governadores? E aí eu fecho a pergunta aqui, né? Onde é que estão os hospitais de campanha? Você acabou de tirar uma das minhas perguntas, porque os hospitais de campanha foram justamente desmontados antes do fim da guerra, né? Onde é que estão os equipamentos desses hospitais de campanha? De quem foi a decisão de fechar o hospital de campanha? Se não dos próprios governantes que agora querem fechar o comércio, a vida das pessoas. Quero chamar a atenção só para mais duas coisas, muito rapidamente, Lacombe, em tópicos. Já estão, agora a onda é falar na segunda máscara, que as pessoas vão ter que usar 2 máscaras. A minha pergunta é, e quem não tem dinheiro para comprar uma máscara? Como é que fica? Difícil, né? Para finalizar, nós já temos imagens da coletiva do governador João Dória, que vai anunciar medidas mais restritivas. Eu não faço ideia do que pode ser mais restritivo do que tentar sobreviver no estado de São Paulo hoje em dia. Olha, só para vocês terem uma ideia, tem muitos estados piores do que São Paulo em mortes por 100 mil habitantes, né? O Paraná, em casos e mortes, em número de casos, o Paraná está à frente com 96 por 100 mil habitantes. Também. Rio Grande do Sul, agora, gente, porque essas medidas restritivas, a gente precisa entender que elas não são imediatas, elas têm um tempo para renderem frutos. Nossa, é só você olhar... Não, tanto diminuiu que a gente reabriu e agora está aumentando de novo por causa das novas variantes e porque muitas pessoas fizeram, irresponsavelmente, voltaram para a vida normal, fizeram aglomerações, festas clandestinas, a gente cansou de noticiar aqui. Agora, como aconteceu em Araraquara, quando você fez um lockdown, aí sim tem o nome de lockdown, porque até medidas extremamente restritivas foram tomadas, você teve uma queda de 50% dos casos. Então, é lógico que isso funciona e tem que ser feito, infelizmente, em ondas. O abre e fecha, o que a gente vê acontecer na Europa. Então, até que haja vacinação, a comunidade médico-científica confia que isso dê certo. Isso tem mostrado resultados, sim. É só olhar para as curvas dos países que adotam e olhar para 2, 3 semanas depois como diminuem o número de casos, internações e mortes. Isso é muito fácil de olhar para qualquer país, para qualquer cidade. Como você explica a frase do líder do centro de contingência aqui de São Paulo, que é guardem as suas máscaras para o Natal? O que ele está querendo dizer? Gente, vamos tomar cuidado. O quê? Que você vai ter que continuar? Que não vai acabar. Usando a máscara, lógico, mas é lógico, né, Silvio? Enquanto o vírus estiver aí circulando... Não é lógico. Isso? Vamos tomar cuidado. A gente vai ter que usar a máscara por muito tempo ainda, isso não é novidade. Você tá doida. Qual susto? Não, isso é espírito servil.
Eu não é prezo a minha espírito liberdade. servil. O que é isso? Não, é solidariedade e Claro empatia que é. com o outro. Amanda, Se você tem responsabilidade por disseminar o vírus, que você use a máscara Então, para sim e de andar de proteja as carro, outras Amanda, pessoas. Porque carro causa acidente de trânsito, mata 80 pessoas por dia. Olha, essa Acidente de comparação carro, é para de usar esdrúxula. carro. Você é muito Por quê? inteligente, Constantino, Por que porque é essa esdrúxula? comparação é esdrúxula. Por que que é esdrúxula, Porque Amanda? você tem milhões de regras no trânsito justamente para diminuir a mortalidade do trânsito. E mesmo assim a gente tem um trânsito 80 muito pessoas violento no por dia. Brasil. É. E hoje Então proíbe carro. só que muito mais pessoas morrem por causa do coronavírus hoje do que acidentes por trânsito. Ninguém vai proibir carro, não é por aí. Você sabe que essa comparação não é válida. Quantas pessoas morrem de fome, quantas pessoas morrem de depressão, de suicídio, de outras doenças? Morrem em torno de 1.300.000 pessoas por dia no Brasil, por ano no Brasil. 1.300.000 pessoas, Amanda. Esse foco obsessivo tem uma politização nefasta. Nós entrevistamos o prefeito de Aparecida, nós temos que levar isso um pouquinho mais a sério. Bom, estamos de volta para as considerações finais aqui da conversa que está quente e eu não gosto quando a gente fala comunidade médica. Primeiro, temos lá só a declaração de Great Barrington, tem lá 6.000 a 8.000 especialistas, prêmio Nobel, inclusive. A gente tem aqui no Brasil um grupo, né, que é liderado pelo Dr. Roberto Zeballos, Ricardo Zimmermann, Flávio Cadejani, doutora Luciana Cruz. Tem tanto médico se posicionando contra o lockdown que a gente não pode generalizar. Ainda que haja, e aí eu concordo com Constantino, haja uma maior parte caminhando para o apoio ao lockdown como forma de aumentar esse estado controlador de tudo da nossa vida, com questões políticas envolvidas, com certeza isso há. E cada vez que eu olho aqui para o telão, vejo o governador de São Paulo no seu show diário, né, provavelmente falando mais alguma medida, anunciando mais alguma medida anotar aqui as restritiva, medidas. quando o próprio secretário de Saúde do Estado de São Paulo reconheceu que foi um erro restringir o horário de comércio, principalmente funcionamento de serviços essenciais, como supermercados, e eles repetem o erro. A gente tem visto isso constantemente. Está difícil. Porque a situação é muito delicada, gente. Desculpem, não. Eu olho as tabelas, eu olho as estatísticas e o que eu vejo é o que o doutor Osmar Terra, ex-ministro, deputado federal, nos dizia. Aquele que falava que 3.000 iam morrer. O vírus cumpre o seu caminho. Não há muito que a gente possa fazer. Gente, há muito que a gente pode fazer. O sistema de saúde está colapsando. A gente vai deixar as pessoas morrerem na fila de UTI. Estou tentando acompanhar as medidas, mesmo. por enquanto as medidas que Vocês falam não tem hospital de campanha, os estados triplicaram Quantos os leitos nas UTIs são ocupados por pacientes de Covid e por pacientes de outras doenças? Porque as outras doenças acontecem. O que a gente vai fazer? Então não vamos quem tem um infarto, quem tem um câncer, desde sempre. Não existe desde sempre. Loucura é você tentar achar que você vai obter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos os dias. Essa frase que já foi até atribuída a Einstein, não se sabe exatamente o autor. O resumo é que as pessoas não aguentam mais, Amanda. É só isso. Assim, não está surtindo o efeito desejado e as pessoas não aguentam mais, né? Tem que ter um limite para isso. Então, prometeu muita coisa e o resultado é esse. Então é preciso ter alguma responsabilização. Não adianta ficar prestando solidariedade às famílias brasileiras em inglês, como o governador fez nas redes sociais ontem, porque isso é militância política. Consta, amanhã continuamos. Amanhã a gente continua. Lembrando que o OMS não recomenda lockdown para países em desenvolvimento e para países pobres. David Nabarro, o Tedros Adhanom, todos eles já falaram sobre isso. Amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã. Até lá.